canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos e curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Dia de pagamento. Primeiramente, permita-me lhe assegurar que o elemento está a salvo. Encontrei um bom lar para ele. Podemos dizer que protejo sua segurança, como protejo minha própria pele. Na manhã seguinte, a decisão que tomara durante a grande tormenta, Kaladin decidiu elevar sua posição perante os demais. Jogou para o lado seu cobertor e marchou pelo aposento cheio de vultos encapuzados. Não se sentia entusiasmado, apenas determinado a lutar novamente. Iniciou aquela luta, escancarando a porta para a luz do sol. Ouviram-se gemidos e imprecações à medida que os sonolentos carregadores despertavam. Kaladin se virou para eles, com as mãos na cintura. A ponte 4, no momento, dispunha de 34 indivíduos. O número variava, mas transportar a ponte exigia pelo menos 25. Menos que isso, a ponte tombaria. Às vezes tombava até com mais carregadores. De pé e organizados, berrou Kaladin, em sua melhor voz de chefe de pelotão. A autoridade em seu tom surpreendeu a ele mesmo. Os homens piscaram os olhos sonolentos. Isso significa: saiam do barracão e formem fileiras. Façam isso agora, raios, ou vou arrastar vocês um por um. Sil desceu e pousou em seu ombro, observando a cena com curiosidade. Alguns homens sentaram-se e olharam para ele, confusos. Outros lhe deram as costas. Kaladin respirou fundo. Então está bem. Entrou então no barracão e escolheu um aletiano chamado Moash. Era um homem forte. Kaladin precisava de um exemplo, e um dos homens mais magrelos, como Duni ou Narm, não serviria. Além disso, Moash era um dos que haviam se virado e continuado a dormir. Kaladin o agarrou pelo braço e o puxou com toda a força. Moash se levantou aos tropeços. Era um homem jovem, talvez da idade de Kaladin, e tinha um rosto aquilino. Dê-o fora, raios! Vociferou ele, recolhendo o braço. Kaladin lhe deu um soco no estômago, onde sabia que o deixaria sem ar. Moash arquejou surpreso, enquanto se dobrava. Kaladin se adiantou, pegou-o pelas pernas e o colocou sobre o ombro. Quase caiu com o peso. Por sorte, carregar pontes tonificava os músculos. Óbvio que poucos carregadores sobreviviam tempo suficiente para se beneficiar do exercício. As pausas entre as incursões também não ajudavam. Aliás, faziam parte do problema. As equipes de pontes passavam a maior parte do tempo olhando para os próprios pés ou executando trabalhos domésticos. Depois lhes exigiam que corressem quilômetros carregando uma ponte. Ele levou para fora o atônito Moash e o pousou sobre uma pedra.
O resto do acampamento já havia despertado. Carpinteiros chegavam à serraria e soldados corriam para tomar o desejum ou treinavam. As demais equipes de pontes, lógico, ainda estavam dormindo. Normalmente, podiam dormir até tarde, a menos que tivessem uma incursão matinal. Kaladin deixou Moash onde estava e voltou para o barracão. Vou fazer a mesma coisa com cada um de vocês, se for preciso. Não foi preciso. Os espantados carregadores saíram em fila para a luz do dia, pestanejando. Muitos estavam de torso nu, vestindo apenas calças que lhes iam até a altura dos joelhos. Moash se pôs de pé, massageando o estômago, e olhou raivosamente para Kaladin. As coisas vão mudar na ponte 4, disse Kaladin. Para começar, ninguém mais vai dormir até tarde. E o que vamos fazer, então? Perguntou Sigizil, homem de pele marrom escura e cabelos pretos, traços que o definiam como macabaquiano, habitante do sudoeste de Roshar. Era o único carregador sem barba e, a julgar por seu sotaque suave, devia ser azichiano ou emuliano. Estrangeiros eram comuns nas equipes de pontes. Aqueles que não se adaptavam acabavam na escória do exército. Excelente pergunta, disse Kaladin. Nós vamos treinar. Todas as manhãs, antes das tarefas, vamos carregar a ponte para aumentar nossa resistência. Vários homens fizeram expressões sombrias ao ouvir. Eu sei o que vocês estão pensando, prosseguiu Kaladin. Nossas vidas já não são difíceis o suficiente? Não deveríamos ter o direito de relaxar nos poucos momentos em que isso é possível? Sim, disse Leiten, homem alto e corpulento, de cabelo crespo. É isso. Não, vociferou Kaladin. As incursões com a ponte nos deixam exaustos, porque passamos a maior parte dos dias descansando. Eu sei que nós temos tarefas: recolher coisas nos abismos, limpar latrinas e lavar o chão. Mas os soldados não esperam que nós nos esforcemos, só querem nos manter ocupados. O trabalho permite que eles nos ignorem. Como chefe de ponte de vocês, meu primeiro dever é manter todos vivos. Não posso fazer muita coisa sobre as flechas dos Parshendianos, mas tenho que fazer alguma coisa por vocês. Tenho de tornar vocês mais fortes, para que quando estiverem percorrendo o último trecho da incursão, com as flechas voando, vocês consigam fugir depressa. Ele encarou cada homem na fileira, um por um. Quero que a ponte 4 nunca mais perca nenhum homem. Os homens o olharam com incredulidade. Finalmente, um sujeito grande e musculoso, que estava ao fundo, soltou uma gargalhada. Tinha a pele bronzeada, cabelos bem ruivos e quase 2 metros de altura, com braços e peito fortes. Os Uncalaquianos, chamados de Papaguampas pela maioria das pessoas, constituíam um grupo que habitava o centro de Roshar, nas proximidades de Jakeved. Na noite anterior, ele informara que seu nome era Rocha. Loucura, disse o Papaguampas. Homem que quer ser líder é um louco. E deu uma sonora risada. Os outros o acompanharam, balançando a cabeça e olhando para Kaladin. Alguns esprenos de riso, pequenos espíritos prateados, semelhantes a peixinhos que se uniam no ar em padrões circulares, começaram a esvoaçar em torno deles. Ei,
Gus, chamou Moash, botando as mãos em concha ao redor da boca. O sargento baixo e caolho estava nas proximidades, conversando com alguns soldados. O quê? Gritou ele, com ar aborrecido. Esse aqui quer que a gente carregue pontes para fazer exercício, respondeu Moash. Nós temos que fazer o que ele disse? Bah, disse Gus, agitando a mão. Os chefes de ponte só têm autoridade no campo. Moash olhou para Kaladin. Parece que você pode ir para o raio que o parta, amigo. A menos que pretenda bater em todos nós. O grupo se dispersou. Alguns homens retornaram ao barracão, enquanto outros se dirigiam aos refeitórios. Kaladin ficou sozinho. Isso não deu muito certo, disse Sil, empoleirada em seu ombro. Não mesmo. Você parece surpreso. Não, só frustrado. Ele olhou para Gus. O sargento de pontes lhe virou as costas de forma deliberada. No exército de Amara, me deram homens inexperientes, mas nunca homens ostensivamente insubordinados. Qual a diferença? Perguntou Sil. Uma pergunta muito inocente. A resposta deveria ser óbvia, mas ela inclinou a cabeça confusa. Os homens do exército de Amara sabiam que podiam ser mandados para lugares piores. Podiam ser punidos. Os carregadores de pontes sabem que chegaram ao fundo do poço. Ele deu um suspiro e esperou que uma parte de sua atenção se dissipasse. Só de ter conseguido tirar esses homens do barracão já foi sorte. E agora? O que você vai fazer? Não sei. Kaladin olhou para o lado, onde Gus ainda conversava com os soldados. Na verdade, sei. Sim. Gus percebeu Kaladin se aproximando e arregalou os olhos em uma súbita expressão de terror. Parou de falar e rapidamente desapareceu por trás de uma pilha de troncos. Sil, disse Kaladin. Você pode segui-lo para mim. Ela sorriu, transformou-se em uma fina linha branca e disparou no ar, deixando uma trilha que desapareceu lentamente. Kaladin se plantou no local onde Gus estivera. Sil retornou pouco depois e reassumiu sua forma feminina. Ele está escondido entre aqueles 2 barracões. Ela apontou. Está agachado lá, espiando para ver se você vai atrás dele. Com um sorriso, Kaladin contornou os barracões. Na passagem que Sil indicara, encontrou uma figura agachada nas sombras, olhando na outra direção. Adiantando-se, ele agarrou um dos ombros de Gus, que soltou um ganido e se virou, pronto para desferir um soco. Kaladin segurou o pulso dele com facilidade. Gus o olhou aterrorizado. Eu não podia mentir. Raios, você só tem autoridade no campo. Se me machucar de novo, eu vou mandar... Calma, Gus. Kaladin soltou o homem. Não vou machucar você. Não ainda, pelo menos. O homenzinho recuou, esfregando o ombro e lançando um olhar mortífero a Kaladin. Hoje é Shachel, dia de pagamento, disse Kaladin. Você vai receber o seu dentro de 1 hora, como todo mundo. Não, você já está com o meu pagamento. Vi você conversando com o mensageiro. Kaladin estendeu a mão. Gus rosnou, mas puxou uma bolsa e contou algumas esferas em cujo interior brilhavam minúsculas luzes brancas, marcos de diamante, cada um valendo 5 claretas. Com uma clareta se comprava 1 pão. Gus contou 4 marcos, embora houvesse 5 dias em uma semana, e os entregou a Kaladin. Kaladin manteve a mão aberta, com a palma virada para cima.
outra, Gus. Mas você disse agora. Sobressaltado, Gus pegou mais uma esfera. Você tem um modo estranho de manter sua palavra, Fidalgote. Você me prometeu. Ele se interrompeu quando Kaladin pegou a esfera que acabara de receber e a devolveu. Gus franziu a testa. Não se esqueça de onde isso vem, Gus. Vou manter minha palavra, mas você não vai ficar com parte do meu pagamento. Eu é que estou lhe dando uma parte. Entendeu? Gus pareceu confuso, mas pegou a esfera na mão de Kaladin. O dinheiro vai parar de chegar se alguma coisa acontecer comigo, disse Kaladin, embolsando as outras esferas. Depois, deu um passo à frente, sendo um homem alto, avultava sobre Gus, muito menor. Lembre a nossa barganha. Fique fora do meu caminho. Recusando-se a ser intimidado, Gus cuspiu para o lado, uma saliva escura que grudou na parede de pedra e começou a escorrer lentamente. Eu não vou mentir por você. Se acha que uma porcaria de marco vai... Eu só quero o que pedi. Quais são as tarefas da Ponte 4 para hoje? Refeição da noite, limpar o chão e lavar as coisas. E o plantão de ponte? Turno da tarde. Aquilo significava que amanhã estava livre. Os homens da equipe iam gostar. Poderiam gastar o pagamento em jogatinas ou com prostitutas. E talvez esquecer, por um breve momento, a vida miserável que levavam. No início da tarde, teriam que estar na serraria, para o caso de haver alguma incursão. Outro dia jogado fora. Kaladin se virou e andou na direção da serraria. Você não vai mudar nada, gritou Gus. Aqueles homens são carregadores de pontes por um motivo. Kaladin continuou caminhando. Sil desceu do teto e pousou em seu ombro. Você não tem autoridade, continuou Gus. Não é um chefe de pelotão num campo de batalha. É um raio de um carregador de pontes, ouviu? Você não pode ter autoridade se não tiver um posto. Kaladin saiu da passagem estreita. Ele está errado, murmurou. Sil deu a volta e parou em frente a seu rosto, onde permaneceu enquanto ele avançava, inclinando a cabeça. A autoridade não vem de um posto, disse Kaladin, tateando as esferas que tinha no bolso. De onde vem? Dos homens que concedem autoridade a você. É o único jeito de se conseguir. Ele olhou para trás. Gus ainda não saíra da passagem. Sil, você não dorme? Dorme? Dormir? Um espleno? Ela pareceu se divertir com a ideia. Você poderia tomar conta de mim durante a noite? Para garantir que Gus não entre no alojamento e tente alguma coisa enquanto estou dormindo. Ele pode mandar alguém me matar. Você acha que ele realmente faria isso? Kaladin pensou por um momento. Não. Provavelmente não. Já conheci vários homens iguais a ele. Frouxos, metidos a valentões, mas com poder suficiente para incomodar. Gus é um pilantra, mas não acho que seja um assassino. Além do mais, ele acha que não precisa me matar. Basta esperar que eu seja morto em uma incursão com a ponte. Mas é melhor ter cuidado. Tome conta de mim, se puder. Me acorde se ele tentar alguma coisa. Pode deixar. Mas e se ele falar com homens mais importantes para pedir que executem você? Kaladin fez uma careta. Aí não há nada que eu possa fazer. Mas não acredito que ele vá fazer isso. Iria parecer fraco diante dos superiores.
Além disso, a decapitação estava reservada a carregadores que se recusassem a avançar na direção dos parcendianos. Enquanto carregasse a ponte, ele não seria executado. Na verdade, os comandantes do exército hesitavam em aplicar punições aos carregadores de pontes. Há pouco tempo, um idiota cometera um assassinato e fora imediatamente pendurado sob uma grande tormenta. Fora isso, Kaladin só vira homens com os salários retidos devido a brigas ou chicoteados por sua lentidão no início de uma incursão com a ponte. Eram punições mínimas. Os comandantes daquele exército sabiam das coisas. As vidas dos carregadores de ponte estavam muito próximas da desesperança total. Caso fossem atormentados demais, poderiam preferir a morte. Infelizmente, isso também significava que não havia muito o que Kaladin pudesse fazer para punir seus próprios homens. Mesmo se tivesse autoridade para tanto, teria que motivá-los de outra forma. Foi então até a serraria, onde os carpinteiros estavam construindo novas pontes. Após procurar um pouco, encontrou o que queria. Uma grossa prancha que provavelmente faria parte de uma nova ponte móvel. Tinha uma empunhadura acoplada a um dos lados. "Podem me emprestar isso aí?" perguntou a um carpinteiro. O homem com sua cabeça coberta de serragem. "Emprestar?" "Vou ficar perto da serraria", explicou Kaladin, levantando a prancha e a colocando no ombro. Era mais pesada do que parecia. Ele sentiu-se grato por estar usando um colete de couro forrado. "Vamos precisar disso mais tarde", disse o carpinteiro, mas não com ênfase suficiente para impedir que Kaladin se afastasse com a prancha. Ele escolheu um trecho plano em frente aos barracões e começou a trotar de um lado a outro, carregando a prancha nos ombros, sentindo na pele o calor do sol nascente. Deslocou-se para lá e para cá, para lá e para cá. Correu, trotou e caminhou. Treinou andar com a prancha sobre o ombro, depois erguida bem alto. Exercitou-se até a exaustão. Várias vezes esteve a ponto de desabar, mas sempre encontrava reservas de energia. Continuou em movimento, cerrando os dentes para enfrentar a dor e a fadiga, contando os passos para se concentrar. O aprendiz de carpinteiro com quem falara chamou um supervisor, que observou Kaladin e coçou a cabeça. Por fim, deu de ombros e se retirou, com o aprendiz. Sem demora, Kaladin atraiu uma pequena multidão. Trabalhadores da serraria, alguns soldados, um grande número de carregadores de pontes. Alguns de outras equipes de pontes fizeram gracejos. Os integrantes da Ponte 4 foram mais reservados. Muitos o ignoraram. Outros, como o grisalho Teft, o jovem Dan e muitos mais, observaram suas atividades como se não pudessem acreditar no que ele estava fazendo. Aqueles olhares, perplexos e hostis que fossem, eram parte do que mantinha Kaladin em movimento. Ele também corria para descarregar sua frustração, o caldeirão efervescente de raiva que trazia dentro de si. Raiva de si mesmo por ter falhado com Tien. Raiva do Todo-Poderoso que criara um mundo onde uns jantavam em meio ao luxo, enquanto outros carregavam pontes. A sensação de se exaurir, segundo sua escolha, era surpreendentemente boa. Ele sentiu-se como nos primeiros meses após a morte de Tien, quando treinava com a lança para esquecer. Quando soaram os sinos do meio-dia, chamando os soldados para o almoço, Kaladin por fim parou. Pousou a prancha no chão e alongou os braços para relaxar os ombros. Exercitara-se durante horas. Onde encontrara forças? Respingando suor sobre as pedras, ele correu até a serraria e tomou um grande gole de água do enorme balde. Os carpinteiros geralmente expulsavam os carregadores que tentavam fazer isso.
mas não disseram nada quando o viram sorver 2 conchas da metálica água pluvial. Satisfeito, Kaladin acenou para uma dupla de aprendizes e voltou correndo para a frente do barracão, onde deixara a prancha. Rocha, o grande papaguampas de pele bronzeada, a estava erguendo. O senho franzido, Teft viu Kaladin e apontou para a rocha. Ele apostou uma clareta com alguns de nós que você tinha usado uma tábua leve para nos impressionar. Se os homens pudessem sentir sua exaustão, não estariam tão céticos. Kaladin teve que se forçar a tirar a prancha das mãos de Rocha, que o largou com ar atônito e o observou correr com ela para devolvê-la à serraria. Após agradecer ao aprendiz, Kaladin trotou de volta ao local onde estavam os carregadores. Com relutância, Rocha pagava as apostas. Vocês estão dispensados para o almoço, informou Kaladin. Temos plantão de ponte à tarde, portanto, retornem a 1h. No último toque de sino, antes do pôr do sol, reúnam-se no refeitório. Nossa tarefa será a limpeza depois do jantar. O último a chegar terá que lavar as panelas. Os homens o olharam com ar atarantado enquanto ele se afastava da serraria. 2 ruas depois, enfiou-se em uma passagem entre 2 barracões e se encostou a uma parede. Ofegante, deslizou para o chão e se deitou. A impressão que tinha era de que distendera todos os músculos do corpo. As pernas ardiam. Quando tentou cerrar o punho, os dedos enfraquecidos não o obedeceram totalmente. Respirava em grandes arquejos, tossia. Um soldado de passagem lhe lançou um olhar, mas ao ver seus trajes de carregador de pontes, afastou-se sem falar nada. Após algum tempo, Kaladin sentiu um leve toque no peito. Abrindo os olhos, viu Sil inclinada no ar, com o rosto voltado para ele. Tinha os pés virados para a parede, mas por sua postura e pelo caimento de seu vestido, era como se estivesse na vertical, não na horizontal. Kaladin, disse ela, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele fechou os olhos de novo. Kaladin, é importante. Ele sentiu uma leve descarga de energia em uma pálpebra, uma sensação bastante estranha. Abriu os olhos, gruindo, e se obrigou a se sentar. Sil caminhou no ar, como se contornando uma esfera invisível, até se postar na vertical de novo. Cheguei à conclusão de que estou feliz por você ter mantido sua palavra com Gas, mesmo ele sendo uma pessoa repulsiva, declarou ela. Kaladin demorou alguns momentos para entender de que ela estava falando. As esferas? Ela assentiu. Achei que você fosse quebrar sua palavra, mas estou feliz que não tenha feito isso. Entendi. Bem, obrigado por me contar. Eu acho. Kaladin, disse ela com petulância, cerrando os punhos. Isso é importante. Ele parou e se recostou na parede. Sil, eu mal estou conseguindo respirar, muito menos pensar. Por favor, só me diga por que está preocupada. Eu sei o que é uma mentira, disse ela, sentando-se no joelho dele. Algumas semanas atrás, eu nem entendia o conceito de mentira, mas agora estou feliz por você não ter mentido. Você não entende? Não. Eu estou mudando. Ela estremeceu. Devia ter sido uma ação intencional, pois sua figura ficou embaçada por um momento. Eu entendo agora coisas que não entendia até poucos dias. É muito estranho. Bem, acho que isso é bom. Quero dizer, quanto mais você entender, melhor, certo? Ela baixou os olhos.
quando encontrei você na beira do abismo, ontem, depois da grande tormenta. Você estava prestes a se matar, não estava? Sussurrou ela. Kaladin não respondeu. Ontem fora há uma eternidade. Eu lhe dei uma folha, disse ela. Uma folha venenosa. Você poderia ter usado aquela folha para se matar ou matar outra pessoa. Provavelmente era isso que você estava planejando fazer, lá no carroção. Ela o olhou nos olhos e sua voz diminuta pareceu aterrorizada. Hoje eu sei o que é a morte, porque eu sei o que é a morte. Kaladin? Ele franziu a testa. Você sempre foi estranha para um espreno, mesmo no início. Mesmo no início? Ele hesitou, tentando lembrar. Não. Nas primeiras vezes em que ela aparecera, agira como qualquer esprenos de vento, pregando peças, grudando o sapato dele no chão e depois se escondendo, mesmo quando continuou com ele durante os meses de escravidão. Ela quase sempre agia como qualquer outro espreno. Perdia rapidamente o interesse nas coisas e esvoaçava de um lado para outro. Ontem, eu não sabia o que era a morte, disse ela. Hoje eu sei. Meses atrás, eu não sabia que estava agindo de forma estranha para um espreno. Mas hoje percebo que estava. Como eu sei como um espreno deve se comportar? Ela se encolheu, parecendo ficar menor. O que está acontecendo comigo? O que eu sou? Não sei. Isso tem importância? Não deveria ter? Eu também não sei o que eu sou. Um carregador de pontes? Um cirurgião? Um soldado? Um escravo? São apenas rótulos. Por dentro, eu sou eu. Um eu muito diferente do que era um ano atrás. Mas não posso me preocupar com isso. Então sigo em frente, esperando que meus pés me levem aonde eu preciso ir. Kaladin, você não ficou zangado comigo por eu lhe ter trazido aquela folha? Sil, se você não tivesse me interrompido, eu teria pulado do abismo. Aquela folha era o que eu precisava. De algum modo, foi a coisa certa. Ela sorriu e ficou observando Kaladin, que começara a se alongar. Quando terminou, pôs-se de pé e retornou à rua, quase recuperado da exaustão. Seus uniu no ar e sentou-se em seu ombro, com os braços apoiados atrás e os pés pendurados à frente, como uma garota na beirada de um precipício. Que bom que você não está zangado. Embora eu ache que você é o culpado pelo que está acontecendo comigo. Antes de encontrar você, eu nunca tive que pensar sobre a morte nem sobre mentiras. Eu sou assim mesmo, disse ele secamente. Levo mortes e mentiras aonde quer que eu vá. Eu e a guardiã da noite. Sil franziu a testa. Isso foi, disse ele. Sim, foi sarcasmo. Ela inclinou a cabeça. Eu sei o que é sarcasmo. Depois sorriu maliciosamente. Eu sei o que é sarcasmo. Ai das tempestades, pensou Kaladin, olhando os olhos exultantes de Sil. Parece um mau sinal. Espere um pouco, disse ele. Esse tipo de coisa nunca aconteceu com você? Não sei. Não consigo me lembrar de nada antes de um ano atrás, quando te vi pela primeira vez. É mesmo? Isso não é incomum, disse Sil, encolhendo os ombros translúcidos. A maioria dos esprenos não tem boa memória. Ela hesitou. Não sei como eu sei disso. Bem, talvez seja normal. Você pode ter passado por um ciclo como esse antes, mas apenas esqueceu. Isso não é um consolo. Não gosto da ideia de esquecer.
Mas a morte e as mentiras não incomodam você? Incomodam. Mas se eu perdesse essas lembranças... Ela olhou para cima e Kaladin seguiu a direção de seu olhar, avistando 2 esprenos de vento viajando em uma corrente de ar, livres e despreocupados. Você está com medo de seguir em frente, disse Kaladin, mas fica aterrorizada com a ideia de voltar a ser o que era. Ela assentiu. Sei como você se sente, disse ele. Vamos, preciso comer. E quero pegar umas coisas depois do almoço. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.